Olá, desenhistas! Eu estou aqui com esse desenho que me foi pedido umas dicas e foi falado assim pra mim que tá com dificuldade nas mãos e também pra pintura. Eu vou ter que deixar a pintura pra depois um pouco, porque senão eu vou ficar falando de muita coisa, então eu vou dividir o vídeo. Vamos lá, eu acho que aqui na verdade tem dois problemas na hora de você fazer as mãos, né? Um deles é, na verdade, deixa eu pegar uma cor aqui. Um deles é o desenho da mão, né? Que não tá ruim, até acho que tá legal, tá funcionando, mas a gente pode melhorar um pouco essa anatomia aqui. E o outro é um fundamento chamado escorço, né? Que é quando a gente quer desenhar um objeto, por exemplo, imagina que a gente tem esse cilindro aqui, e a gente quer desenhar esse cilindro como se estivesse mais apontando para a câmera, né? Então a gente iria ter que conseguir mostrar ele cada vez mais vindo aqui em direção à câmera, né? Até que ele fique perfeitamente alinhado. Né? Então a gente tem que fazer esse escorço funcionar no braço aqui também. É um dos problemas que eu vejo que está acontecendo. Só para mostrar melhor, isso aqui seria um escorço, né? Então assim, a gente tem aqui o cilindro do braço que se sobrepõe, né, um ao outro, né, de certa forma. E aqui a mão sobrepõe ainda todo o resto, né, basicamente. É meio difícil de eu tentar explicar, mas ele tem muito a ver com perspectiva. Então a gente precisa aprender um pouco de perspectiva. O que é a perspectiva? Eu não vou fazer uma aula de perspectiva aqui, mas em resumo, é quando a gente tenta desenhar um objeto que se alinha a uma grade de percepção da pessoa que observa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma linha que chama linha do horizonte, que é mais ou menos a linha da altura onde o nosso olhar está vendo aquela imagem, né? Então, significa que se isso aqui é uma linha do horizonte, onde eu desenho uma linha do horizonte, eu desenho a linha do horizonte, essa linha horizontal, né? Logo eu vou ter, então, essa pessoa que vai estar observando aqui, entendeu? Essa aqui é a minha pessoa observando. Olha aí, que bela pessoa. Então essa aqui é a altura da pessoa que observa. O olho dela está nessa altura. Logo, se eu for colocar um objeto lá distante, ó, ele está dessa distância aqui do meu personagem. Essa é a distância que ele está do meu personagem. Né? Então a base dele está aqui porque ele está dessa distância. Se for uma outra pessoa da mesma altura, então essa pessoa, ela vai estar aqui, ó, entendeu? Com isso eu consigo pôr perspectiva. Então, ó, outra pessoa está aqui e é da mesma altura, então a pessoa está aqui, ó, certo? Se eu for desenhar uma outra pessoa mais grandona que está aqui no plano da frente, por exemplo, deixa eu só arrastar esse companheiro aqui, tudo bem? Então se eu for desenhar aqui uma outra pessoa no plano da frente da mesma altura, ó, ela vai estar aqui, entendeu? E assim eu consigo ter uma noção de perspectiva, ou seja, eu percebo esse personagem em distâncias diferentes. Isso é o que acontece quando a gente vai fazer o escorço, a gente tem uma percepção de algo que foi lá pro fundo. Então, se eu tenho um braço de uma pessoa aqui, ó, vou desenhar bem simplesinho aqui para ficar fácil de entender, né? Se eu tenho esse braço dessa pessoa aqui, ó, certo? E eu quero ver esse braço numa perspectiva, ou seja, vendo umas partes na frente da outra, primeira coisa, o que vai estar na frente vai se sobrepor o que está atrás. Então, assim, é natural que a gente enxergue ele maior e ele vai sobrepor a outra parte, entendeu? E aqui seria a mão, né? Mas deu para entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Então, assim, quanto mais forte for a perspectiva, mais essa sensação de sobreposição vai acontecer. Ou seja, se eu for forçar ainda mais essa perspectiva aqui, ó, essa parte aqui talvez fique maior e eu vejo ainda, e ele se sobrepõe ainda mais à parte anterior. E assim eu vou sobrepondo até que seja de um jeito que eu mal consiga ver, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Se a gente dividir isso em três partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, essa parte vai sobrepor essa, que depois vai sobrepor essa do ombro. E assim a gente vai tendo essa noção de perspectiva. Então é isso que a gente tem que praticar. Não tem um jeito fácil de eu chegar aqui em vocês e dar uma dica que vai resolver todos os seus problemas sobre escorço de uma vez só. É prática. Você vai ter que pegar a imagem e olhar. Não é. E praticar. Eu sei que assim, quando a gente gosta de desenhar, a gente quer desenhar porque a gente gosta e porque a gente se diverte, né? Então, mas praticar, gente, não é sentar para ter a maior diversão da sua vida. É praticar, é sentar e fazer algo que talvez você tá com dificuldade e você tá fugindo de fazer porque você tá com dificuldade. Então pode ser que você não goste tanto. Depois que você passar essa barreira de aprender, provavelmente você vai ter muito prazer em fazer. Porque aprender é difícil, aprender dá trabalho, a gente é preguiçoso, todo mundo é preguiçoso, sabe? A gente, como ser humano mesmo, a gente tem inconscientemente essa vontade de preservar a nossa energia, né? Então você vai ter que pegar uma imagem como essa, pesquisar no Google aí ou no Pinterest. Essa aqui eu peguei do Pinterest. Imagens, pesquisa lá, escorço, que você vai achar imagens como essa e aí você vai ter que pôr ela do ladinho e tentar refazer ela, sabe? Não tem... Você vai ter que pegar essas imagens do Pinterest e tentar refazer. Então, por exemplo, esse cara aqui que eu peguei, se eu for tentar reproduzir o escorço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, desenhar um esboço, fazer o ombro. A parte do bíceps aqui, ó, ela não tá exatamente em escorço, né? Que você vê que ela vem para baixo.
mas ainda assim ela chega um pouquinho aqui pra frente, né? Então, ó, vou até fazer aqui de novo. Vou desenhar o ombro, isso aqui vai vir um pouco, esse cilindro aqui vai vir um pouquinho pra frente, então ele pode se sobrepor aqui a esse círculo do ombro, e aqui eu tenho um cilindro que se sobrepõe mais uma vez aqui, ó. Então o que acontece? Eu vou ter aqui uma parte que fica bem maior do cilindro e sobrepõe o restante dele, entendeu? Aqui eu já posso começar a fazer, por exemplo, o peitoral dele e tal, né? Mas aqui eu tô praticando só escorço, eu não vou desenhar o cara completo, né? Mas só pra gente ter uma noção aqui do que tá pegando. Então aqui eu fiz um escorço do braço dele. Se eu quiser forçar ainda mais esse escorço, pra mostrar que o braço... Aqui eu já vou pôr um pouco da minha própria visão aqui. Se eu quiser forçar ainda mais esse escorço, eu posso fazer o braço sobrepor ainda mais as partes que estão antes. Então aqui tem o ombro, eu vou levantar o braço dele. Então, ó, vou sobrepor esse cilindro. E aqui, nesse outro cilindro, eu vou sobrepor ainda mais, ó. Um sobrepõe o outro. Então se eu for aqui apagar um pouco esse rascunho aqui, olha como que eu tô pegando o antebraço e sobrepondo o bíceps dele aqui, tá vendo? Então o escorço é isso, é uma parte que sobrepõe a outra. E aqui, óbvio, faria à mão, se for o caso. Então, resumidamente, pega duas imagens no Google aí ou no Pinterest que você quiser, pra praticar mesmo. Senta, vai gastar 1 hora, é 1 hora então fazendo. E faz as duas, fazer duas imagens de escorço. Se você achar que tá muito difícil, se seu nível for muito iniciante, pega só uma imagem e faz ela duas vezes. Se você achar que você já está num nível intermediário, pega duas imagens e faz uma vez. Mas pega uma imagem, pode ser essa daqui mesmo, pega uma outra que você achar mais fácil e faz ela duas vezes, desenha ela duas vezes, para você poder comparar o seu primeiro resultado com o seu segundo. Se nenhum dos dois ficar exatamente satisfatório, faz 3 então, até você achar que você conseguiu entender o que o escorço significa. É bem provável que não fique perfeito de primeira, mas você com certeza vai conseguir pegar umas ideias que vão te ajudar já, tá? Agora vamos falar um pouco de mão. Como eu disse, não existe caminho fácil, gente. Então, o que acontece? Para você fazer mão, você vai ter que desenhar a mão. Do mesmo jeito que não existe um caminho fácil, que eu não vou chegar aqui, você vai procurar na internet, talvez você ache uns 10 vídeos falando, um jeito fácil de fazer mão, um jeito simples de fazer mão. Não tem, cara, não tem. Tem um livro muito bom para quem gosta de ler, que chama Garra, que é de uma autora que chama Angela Duckworth. Deixa eu escrever, eu vou escrever aqui, ó. Leiam esse livro. Aqui ela fez um estudo para tentar entender o que faz as pessoas mais profissionais do mundo serem tão boas. Por exemplo, um campeão de alguma Olimpíada. Por que ele é tão bom? Por que onde todas as pessoas praticam, essa pessoa se sobressaiu, né? Então esse livro explica muita coisa. E uma das coisas que eu quero falar sobre esse livro é que lá ela fala que ela fez vários estudos com várias pessoas, com professores, com um monte de gente, com profissionais de vários ramos, né? E ela descobriu que o tempo médio para uma habilidade se tornar excelente, ou seja, para ficar no nível de excelência, mestre mesmo, é de 10 anos. Então, assim, a gente às vezes fica muito ansioso para ser bom em alguma coisa. Mas demora, essas coisas demoram. E 10 anos vão passar de um jeito ou de outro. Eles vão passar, eles vão chegar. Acontece que se você só deixar as coisas aí porque sim e ficar de boa, os 10 anos vão passar e você não vai exatamente aprender nada. Então você tem que, para que você seja um mestre em alguma coisa, você tem que ter um tempo médio de 10 anos com prática. Você tem que estar praticando. E não adianta ir lá no YouTube e pesquisar jeito fácil de fazer isso, jeito fácil de fazer aquilo. Você pode até achar uma dica ou outra que vai te ajudar a ficar bom, a mais rápido, ou a melhorar uma coisa uma percepção que você não estava tendo. Mas o único jeito de você ficar bom em alguma coisa é deixar o tempo passar enquanto você pratica, entendeu? Então eu vou tentar aqui dar alguma dica para ajudar a fazer mão, para que vocês possam praticar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos observar essa mão que está aqui, ó. Essa primeira mão. A gente tem aqui o cilindro, né, do braço e a mão vem aqui em cima. A mão ela vai fazer um formato assim. Você observa que ela traz aqui para frente para fazer o dedão. Aí ela volta para cá e ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a base para fazer uma mão. Vou fazer aqui várias vezes para vocês verem o que é. Esse shape é o shape básico para fazer uma mão. E aqui que vai acontecer? Você vai trazer o dedão aqui, ó, que vai ser um cilindro, outro cilindro. Aqui você vai trazer outro dedo aqui, ó. Eu vou fazer a mão aberta para fazer exemplificar mais fácil. Geralmente a gente pode dividir em 3. Meus dedos estão ficando bem esticadão, porque eu tô querendo mostrar bem aqui como é que é esses cilindros, né? Vai ser menor e as proporções também tô fazendo aqui meio errado. Geralmente esse dedo aqui ele é menor. Tô fazendo grande demais. Então essa aqui é a base. Se você fizer esse shape aqui, ó, bem feitinho, a base vai ficar melhor. No meu caso aqui, talvez eu tenha feito muito grande essa parte aqui, ó. Então, se você fizer, igual eu falei, se você fizer bem feitinho, né, você vai conseguir ter uma boa mão. Basicamente, você vai encaixar os dedos nessas partes aqui, entendeu? Isso aqui é um esboço, é para você ter uma ideia. No caso, se eu estivesse fazendo essa mão aqui, ó, então, ó, vamos observar, vamos fazer ela bem feitinha aqui, ó. Aí, nessas partes aqui, ó, de dentro, você pode sempre fazer uma voltinha para ficar bonitinho aqui, ó.
observar como é que sua mão funciona, ver como é que os dedos se encaixam, sabe? Fazer os desenhos de dentro da mão também, do jeito que você quiser, observar na sua própria mão. Você com certeza vai conseguir ver muita coisa aí que vai te ajudar também. Por exemplo, essa parte aqui, ó, ela entra pra cá, né? O dedão, ele vem aqui, ó, e ele entra pra dentro aqui da mão um pouco, antes de, entendeu? Mas eu não tô querendo dizer? Então, como que você vai melhorar a sua habilidade de fazer mão? Desenhando mãos. Vai no Pinterest ou no Google, pesquisa mãos e desenha mãos. Ou então printa a tela aqui agora, pausa o vídeo, pega essas imagens dessas mãos e vai desenhar. Desenha todas, faz uma folha inteira com mãos, sabe? Não tenha medo, você vai ter que desenhar muito mesmo essas mãos. Então, eu vou fazer aqui, vou escolher 3 aqui, vou desenhar, vou cortar o vídeo, vou voltar e aí eu mostro pra vocês o resultado. Aí, voltei aqui, pessoal. Só para vocês entenderem, eu fiz essas 3 mãos aqui e depois eu fui fazer essa aqui, ó. Eu fiz ela 2 vezes porque era uma mão que me deu trabalho. Parecia ser fácil, essa daqui, ó. Pareceu ser uma das mais fáceis, mas foi a que mais me deu trabalho. E vou te falar que nenhum dos 2 resultados aqui me deixou satisfeito. Eu acho que eu faria ainda uma 3ª vez. Eu poderia só deletar isso aqui e nem mostrar para vocês, mas eu quero mostrar que mão é difícil. Você vai falar com vários artistas aí, até gente que tá desenhando há muitos anos, ainda vai penar. Então é bom a gente estar sempre praticando. Então não se assuste se você fizer umas mãos aí que não ficar boas, se você fizer algumas coisas, pô, é processo, vai demorar muito tempo mesmo pra você aprender. Essas coisas não são mágica, não vai existir vídeo mágico, né? Só isso que eu queria mostrar. Vou até deletar elas aqui já, que eu já fiquei mais satisfeito com essas aqui. Então é interessante você preencher uma página inteira disso daqui, ó, de mão. Se você tá com problema de desenhar a mão, faz muita mão. Então de exercício, fica esses 2 exercícios. Não precisa atropelar os exercícios. Se você for fazer esses exercícios, faz um a cada dia. Pega esse de mãos aqui, ó, e faz hoje, por exemplo, e vai fazer o discurso só amanhã, ou vice-versa. Não precisa atropelar os exercícios, porque senão nenhum dos 2 vai ficar bom. Mas é importante que os 2 sejam feitos, tá bom? Vou deixar isso aqui de dica, por enquanto, beleza? Então, é isso aí. Falou!